Queridos irmãos, é uma alegria muito grande estar novamente aqui com vocês para trazermos uma reflexão acerca da doutrina espírita. Primeiramente, eu peço que vocês elevem seu pensamento a Deus e vamos agradecer. Vamos agradecer esta abençoada oportunidade de estarmos encarnados neste momento histórico que atravessa a humanidade. Vamos orar por todos os nossos irmãos que passaram desta vida de materialidade para a vida espiritual. Vamos pedir e rezar por todos os nossos irmãos que também estão infectados por este vírus e que Deus os proteja, os ilumine, bem como a todos os nossos familiares e que possamos seguir nesta jornada ajudando o próximo, nessa rede de solidariedade e que possamos continuar semeando o amor, a fraternidade, hoje e sempre, divulgando o Evangelho do Divino Mestre. Deus seja louvado, assim seja. Meus irmãos, o tema que trago hoje para reflexão é o Espiritismo e a pandemia. Façamos uma pequena digressão histórica. Nós sabemos que a humanidade, ao longo da história, já foi acometida por várias pandemias. Nós tivemos a varíola, que atormentou a humanidade por mais de 3.000 anos, infectando faraós e reis, e que só foi erradicada no Brasil no ano de 1980, surgindo após esta data, mais recentemente, alguns novos casos. Na Idade Média nós tivemos a temível peste negra, no século XIV, durante o período final das Cruzadas, que ceifaria a vida de praticamente 1/3 da população. Estima-se que a peste negra matou de 75 a 200 milhões de pessoas. E naquela época a população mundial era de 450 milhões. Portanto, tantos irmãos foram acometidos pela peste negra e reconduzidos à vida espiritual. Tivemos a primeira epidemia global de cólera em 1817, que também matou centenas de milhares de pessoas. Mais recentemente, no século passado, nós tivemos a gripe espanhola, que se alastrou pelo mundo e matou entre 40 e 50 milhões de pessoas, causada pelo vírus influenza. Mais de 1/4 da população mundial na época foi infectada. E no Brasil, até o nosso presidente, Rodrigues Alves, morreu desta doença, a gripe espanhola, em 1919. Tivemos ainda a gripe suína no início do século XXI, através de um vírus surgido nos porcos na Cidade do México, que
matou cerca de 16 mil pessoas no mundo todo, com casos aqui também no nosso país. Então, ao longo da história, várias pandemias surgiram no mundo, ceifando a vida de milhares, milhões de pessoas. Allan Kardec, em sua obra A Gênese, em 1868, dizia que estas mudanças planetárias são seguidas de dor e sofrimento. Mas tudo isso em razão da nossa não observância das leis, dos ensinamentos preconizados por Jesus de Nazaré. A necessidade de estarmos sintonizados com o amor e a fraternidade. A doutrina espírita nos ensina que a felicidade humana relativa, possível nesse mundo de provas e expiações, está condicionada à observância das leis naturais ou leis divinas. E essas leis divinas, leis naturais, têm como base o amor. O amor ao próximo, como a si mesmo. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Coríntios, dizia que, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Meus irmãos, cada experiência nos deixa o valor que nos corresponde e tudo o que nos acontece tem uma razão de ser. Não é castigo divino. Deus não impõe esses castigos aos seus filhos. A responsabilidade por essas pandemias, por essas guerras, por esse aparente caos que enfrentamos, a responsabilidade é nossa. Não devemos jamais culpar Deus, culpar o nosso próximo. Devemos buscar as respostas dentro de nós mesmos. Porque, como costumo dizer, o maior inimigo não é o outro. O maior inimigo somos nós mesmos. Está dentro de nós. E a atual pandemia que enfrentamos, neste momento histórico de provação da humanidade, na derradeira preparação para o limiar de uma nova era, de um mundo de regeneração, é o momento de nos perguntarmos o que temos feito da nossa presente encarnação. O que tenho feito da minha vida? Como posso recuperar o tempo até aqui mal utilizado? Tenho dado amor suficiente à minha família, aos meus filhos, ao meu cônjuge? Tenho dado amor ao meu irmão de jornada? Tenho praticado a caridade, que nada mais é que o amor em movimento?
Afinal, quais os valores que têm prevalecido na minha vida? Os valores materiais ou os valores morais? O ter cada vez mais ou o ser cada vez melhor? Esta é uma reflexão profunda que a atual pandemia nos convida. Mais do que nos convida, nos impõe. Porque nos obriga ao retorno ao nosso lar, ao convívio da nossa família. Nos obriga a profundas reflexões sobre o que somos, o que temos feito e o que queremos da nossa vida daqui por diante. E aí, lembro das palavras de Galileu Galilei, quando perguntaram a ele que idade ele tinha, e ele disse 8 a 10 anos. E a aparência de um velho, o corpo já envelhecido, aquela barba branca, causou estranheza ao seu discípulo, e ele esclareceu que não tinha mais o tempo que já viveu, e o que restava era apenas o que ele faria. O que tinha realmente importância para ele eram os anos que ele ainda tinha para viver e o que faria deles. É esta pergunta que devemos fazer. É esta pergunta que não quer calar. O que estamos dispostos a fazer com o tempo que ainda temos na presente encarnação? Estamos dispostos a mudar aquela necessária transformação, a reforma íntima? Ou vamos continuar pelo caminho da materialidade, do orgulho, do egoísmo, do preconceito? Queridos irmãos, esta pandemia que a espiritualidade nos coloca neste momento, e mais esta provação, segundo o próprio Divaldo Franco, veio evitar uma catástrofe ainda maior. Porque alguns dos nossos dirigentes mundiais estavam muito preocupados e envolvidos apenas com demonstrações de orgulho, de egoísmo, de poder, brigas de poder. Aí veio este inimigo invisível e silencioso, que não respeita classes sociais, que ataca a todos sem preconceito. Veio nos obrigar, veio nos encurralar e nos convidar à mudança, à transformação. Diante dos cataclismas físicos ou morais, somos abalados pelo convite à vida.
pela vontade de nos elevarmos, pela atenção e solidariedade aos nossos semelhantes. E vejam que esta pandemia está trazendo ao mundo uma verdadeira rede de solidariedade, de amor ao próximo. Estes são os caminhos que nos levam à nossa ascensão espiritual. A Terra está sofrendo uma crise para se tornar um mundo melhor, um mundo mais maduro. As desordens atuais, esse aparente caos que tanto assusta, é o prenúncio de uma nova era, de uma nova ordem social, que fará o nosso pequenino orbe elevar-se na escala dos mundos. Estávamos convivendo com manifestações cruéis de preconceitos, atitudes de agressividade e desrespeito inenarráveis, posturas de desamor, competições mesquinhas, desprezo aos princípios de boa convivência, mentiras, tudo isso se refletindo na macroestrutura social. Com a chegada da inesperada pandemia, nos assustamos e paramos para refletir. E forçadamente fomos limitados pelas paredes do nosso lar a nos voltarmos para a família. Nem castigo, nem aviso ou ameaça. Consequência natural da aplicação da lei da causa e efeito, da lei do progresso e outras leis afins. E a doutrina espírita nos capacita a entender melhor o momento que estamos enfrentando. O momento que nos obriga a olhar para dentro de si mesmo. Quando surge no interior de nós o que é mais premente, o nosso estado de espírito, de maneira forte e com questões absolutas. E isso não é ruim. Porque antes de ser um castigo, uma punição, é uma abençoada oportunidade de trabalharmos internamente o que realmente precisamos. Este é o momento que a humanidade atravessa agora. Este é o momento de separação do joio do trigo. É o fim dos tempos preconizado pelas Escrituras, mas não o fim da vida, não o fim do mundo, apenas o final de um ciclo. E é isso que nós precisamos entender. É o final de um ciclo e o início de uma nova era, de um novo amanhecer. Estamos no limiar do mundo de provas e regeneração. Estamos em pleno processo de transição planetária. E esta é a oportunidade de corrigirmos o que tem que ser corrigido dentro de nós. Esse olhar interior, a meditação, a reforma íntima. Pautar a nossa vida pelo amor ao próximo. E isso começa na célula da nossa família. Onde normalmente estão
aqueles espíritos com os quais nós precisamos nos harmonizar, perdoar equívocos de vidas pregressas. Este é o momento. Este confinamento, esse isolamento social, a necessidade de nos cuidarmos, tudo isso faz parte desse processo de transição. A natureza agradece, porque a natureza se renova, a natureza se cura das agressões do homem. Abençoado seja este momento histórico que a humanidade atravessa. Abençoada seja a nossa encarnação. Vamos agradecer diariamente a Deus esta oportunidade. Mas mais do que agradecer, vamos tomar iniciativas que nos conduzam a caminhos do bem, a sermos melhores, a amarmos incondicionalmente todos os nossos irmãos, respeitando todas as suas decisões, não julgando ninguém. Quem somos nós para tirar a primeira pedra? Se não conhecemos os caminhos, o passado, a trajetória espiritual dos nossos irmãos de jornada. Sejamos humildes. Vamos abdicar e expurgar da nossa vida o egoísmo, o orgulho, a ambição desmedida, o consumismo exagerado. Não é necessário. Vamos dar ênfase ao ser em vez do ter. Vamos exaltar e praticar o amor ao próximo. Tudo o que está acontecendo vai passar, porque tudo passa, nada é permanente. Todo sofrimento tem data certa para acabar. E estamos bem próximos do final desta pandemia. Mas não se enganem, nada será como antes. Tudo será diferente. E cabe a cada um de nós sermos os agentes e os trabalhadores de Jesus nesse processo de transformação, de transição planetária. Pensem bem a respeito de tudo que eu lhes falei. Reflitam. E, mais do que refletir, sejam agentes da transformação. Não percam a fé. Não percam a esperança. E pratiquem o amor, porque só o amor é o caminho para a regeneração de cada um de nós, para um mundo melhor, para o caminho do Pai. Muito obrigado a todos e até a próxima oportunidade. Fiquem com Deus e cuidem-se. Muito obrigado.